Estamos começando mais um Contraponto e hoje vamos entrevistar a Ludmila Zago. Ludmila Zago é psicóloga, psicanalista, já tem mestrado e doutorado em letras, né, pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, e a sua tese, né, foi sobre essa vinculação entre psicanálise e literatura. Sim. Né? É coordenadora da Frente de Cultura da cidade Alteridade, também da Universidade Federal de Minas Gerais, né, e atuou em várias ONGs, né, em defesa dos direitos pela cidade, etc. É uma grande satisfação tê-la aqui, né, para a gente falar sobre um tema que é um tema importante, né, um tema muito polêmico e que a gente está tentando aqui numa série de programas de esclarecer para o nosso telespectador, de discutir, né, com o Belo Horizontino a questão da arte urbana, das intervenções urbanas e a questão principalmente a mais polêmica, talvez seja a questão da pichação, né, e dessa relação da pichação com grafite, com outras formas de intervenções artísticas urbanas. Pois é, e aí eu acho que queria, assim, você como psicólogo, como psicanalista, né, o que há por detrás dessas manifestações, né? Ou seja, qual que é a mensagem, né? Qual é a ideia? O que a gente pode extrair dessas manifestações artísticas, né? E especialmente da pichação? Essa pergunta ela é muito interessante porque é difícil a gente extrair de imediato o que a pichação traz, né? Uhum. Assim como talvez seja impossível definir o que ela traz a cada vez que um picho é feito na cidade, né? Uhum. Porque as motivações elas são inúmeras, elas são tão variadas quanto são as pessoas, né? Então cada pichador picha por um motivo e em cada picho que ele faz tem uma motivação que fez ele ir lá no muro e mandar a sua assinatura. Né? Uhum. Então, assim, é interessante porque muitas vezes é exatamente o fato da gente não conseguir apreender isso que causa, isso que motiva, né? Uhum. E que a gente, quando está perto da pichação, a gente consegue entender que ela, na verdade, se organiza como uma cultura popular, né? Como uma cultura de rua, não é? Uhum. Que não é como as grandes culturas, mas que tem seu código próprio, seu sentido, né? Que tem vários elementos, que é um contexto muito rico. Nem sempre a gente consegue aprender assim que a gente vê, né? E o que eu percebo é que muitas vezes a linguagem que lida com essa polissemia de sentido, né? Com esse tanto de coisa que a pichação contém nela, muitas vezes é uma linguagem que visa unificar o sentido dela. Né? Quer dizer, é só crime, é só sujeira, é só feiura e não é mais nada. Uhum. Né? Então, a pergunta ela é interessante porque ela faz ver essa discrepância, né? Da multiplicidade total de uma expressão com uma visão e uma leitura que só a vê de uma determinada forma. Pois é uma forma, eu acho que isso é fundamental, é uma forma de expressão. Né? Óbvio Sim. que é uma intervenção, então alguma coisa está ali, né? E como você disse, é polissêmica, né? Um monte de sentidos e tudo. E aí uma primeira preocupação assim, que me vem é a postura repressiva do Estado, né? E que a gente vê muito fortemente aqui em Belo Horizonte, com relação a essa forma de expressão. Ou seja, se a gente abafa a expressão, né, no lugar de procurar entender, isso é um grande equívoco, né? Porque esse grito, essa expressão, essa necessidade de falar, de dizer, de mostrar alguma coisa, né, para além também para além do simples desenho, da letra, etc., né, se ele é abafado, ele vai se manifestar de uma outra maneira, né? Exatamente. Alguns pichadores nesse percurso aí da pesquisa chamam a atenção da gente para isso, assim, né? O que seria da vida, por exemplo, de um jovem morador de favela no Brasil? O que seria da vida dele se não fosse a pichação? Se não fosse ele ter um nome, se não fosse ele ter um lugar na cultura de rua a partir do picho? Muitos dizem, eu já estaria morto, eu já teria entregue a minha vida para o crime e já teria morrido, não é? E a gente não considera essas coisas. Pois é. Assim como a gente não vê, por exemplo, que o Hospital do Barreiro, em Belo Horizonte, quando a obra foi feita e ela começou a ficar parada, foi feito um picho lá, né? Copa para quê? Uhum. Né? Boa pergunta. A pergunta é ótima, ela não foi respondida, né? E não foi considerado que eram pichadores que estavam fazendo aquela pergunta, né? Quando o viaduto caiu em cima das motoristas de ônibus, na Copa também, que os pichos perguntavam, né, quem vai se responsabilizar, e indicava o Brasil como campeão já de situações esdrúxulas como aquela, isso não foi visto.
né? O que é muito mais visto o aspecto de dano, que na verdade muitas vezes ele nem acontece na realidade. Sim, Né? não há depredação, né? Como você não está destruindo ali. Você pode falar, olha, marcou, pode ter um gasto, né, para Sim. apagar aquilo, etc., mas não há uma depredação. É. Né? E eu acho que a questão, talvez, muito importante para a gente refletir junto com as pessoas, né, é justamente isso. Assim, a medida não é a repressão, né? Não é a cadeia, não é calar essas manifestações, né? Mas talvez comece por entender o que significam essas manifestações, né? Ou talvez entender que se a pichação ela agride a integridade estética da cidade, talvez começar a se perguntar se o picho não é parte dessa estética. Porque se a gente for a São Paulo, ao Rio de Janeiro, a Recife, assim como a Belo Horizonte, são cidades que têm a pichação na sua paisagem. Como que a gente vai desvincular São Paulo da cena da pichação? Né? E a gente nem Faz considera parte da isso. cidade, Faz claro. parte da cidade. Né? É. É mais um discurso que está na cidade. E é interessante que em algumas situações, por exemplo, que pichações chamaram a atenção da população para corrupção, ou para algum lugar no trânsito onde estava acontecendo muito problema, ou para uma invasão da população usuária de crack, por exemplo, em algum lugar na cidade, a nossa mídia até aproveitou esses muros e essas mensagens. Né? Mas porque elas são mais fáceis de ser lidas nessas situações. E, na verdade, quando não é assim, nem sempre ela está apartada de um motivo. Né? Nem sempre ela pode ser desligada do fato de que ela compõe, sim, a cidade. Né? Eu estava pensando, você falando aí, eu pensando nos muros. Hoje a Faculdade de Direito do FMG, né, na escadaria, está toda pichada, e os muros da Fafiche. Né? E tem cada poema, cada coisa tão legal ali. Né? Outro dia eu fui fazer uma palestra lá, fui tirando o retrato, e eu estava falando até, hoje nós fomos nos tornando muito formais. Então eu falo, como professor de doutorado, eu falo para meus alunos, olha, vocês vão fazer agora, né, escrever algo que descumpra todas as regras da ABNT. Né? Porque é tudo muito quadradinho, tudo no seu lugar certinho, etc. E, de repente, uma ótima ideia, uma boa ideia, está no muro. Exatamente. Né? Eu entendo assim que muitas vezes quando a mídia não está liberando o clamor assim que está nas ruas, que está no dia a dia, alguma hora isso vai aparecer no muro. Sim. Né? E se calar o muro, vai aparecer de outra maneira. Pois é. Né? É isso. Mas, Ludmila, assim, a minha preocupação, aqui, você fala com muita clareza, né? E você como psicanalista, psicólogo, assim, a gente está falando para um público, né, de Belo Horizonte, e, com certeza, nossa audiência tem pessoas que têm as mais variadas percepções dessa questão. E, assim, a minha preocupação tem sido como chegar até essas pessoas, né? E talvez até chegar, mais do que a razão, né, ao coração dessas pessoas. Como é que a gente vai lidar, né, com essas questões? Há muita gente que se sente incomodada. Picharam o muro da minha casa. É porque não foi na sua casa, vem essas coisas assim agressivas. Como é que a gente pode lidar com isso? E você que tem uma experiência, assim, de lidar com as questões da cidade, etc., como é que a gente pode lidar com isso? Eu sempre me chama muita atenção como que esse tipo de estética, que nem todo mundo acessa, que nem todo mundo faz, como que ele é muitas vezes incompreendido, não por aquilo que está ali no muro, mas pelo que as pessoas julgam, por exemplo, né? Julgam que a pichação ela não é boa porque ela é feita de madrugada, enquanto ela não é controlada, não é vista por todo mundo, porque eu não entendo, porque o spray é preto e aí suja tudo. E aí começa uma fala da imprensa também que começa a divulgar aquilo assim, né? O vandalismo, pichação, vandalismo. E a gente fica sempre com esse julgamento moral, mas sem pensar nisso, né? Que assim, muitas vezes é mais interessante estar com o spray do que com outras armas para se expressar, né? Sim. Muitas vezes foi o spray que permitiu que esse jovem pudesse circular de uma forma mais ampla na cidade, né? Que muitas vezes ter essa via de expressão é fundamental, né? Quer dizer, todo mundo precisa de, em algum momento, expressar. A gente, por exemplo, tem a possibilidade de voto, né? Sim. E a gente não consegue admitir uma forma de expressão que é de uma outra natureza, né?
E por que a gente entende, por exemplo, que uma coisa que a gente não julga bonita, que ela está errada? Né? Sim, sim. E a gente não vê, por exemplo, que na lei tem uma punição para pichação. Muitas vezes em matérias da imprensa está dito assim, porque não pode punir o pichador. Mas a gente tem pichadores presos em Belo Horizonte por formação de quadrilha, por apologia ao crime, por incitação ao crime. Só que na lei tem coisas, né? Assim, tem, digamos assim, penas para esse ato. Não são essas. Não necessariamente levariam à prisão, né? Sim. E aí eu acho que tem uma coisa assim, que tem que punir porque não entende. Tem que punir porque acha feio, se é feio é imoral, e aí a gente acaba... Uma mistura geral de tudo. Não abrindo espaço para essa alteridade, né? E também não para se dar conta que a cidade, que tem poluição, que tem moradores na rua, que tem pessoas sem casa, que tem pessoas sem hospital, que tem, às vezes, grafiteiros com dificuldade até em muros autorizados, também tem pichação acontecendo, né? A gente não quer saber disso. Ludmila, vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Olá, estamos de volta com o programa Contraponto e hoje recebendo a Ludmila Zago. A Ludmila Zago é psicóloga, psicanalista, ela é mestre e doutora em letras, né, e trabalhou sobre psicanálise e literatura, né, que foi o seu trabalho de pesquisa. É coordenadora da Frente de Cultura da Cidade Alteridade, da Universidade Federal de Minas Gerais. Também atuou em várias ONGs, né, sempre em defesa do direito à cidade, pela cidade, etc. Ludmila, pois é, nós estávamos conversando no primeiro bloco, né, a questão da pichação, da arte urbana, e uma pergunta, né, eu acho que é importante que a gente faça e que dialogue com o nosso público, que é a questão assim, quem diz o que é patrimônio histórico, né? O que é patrimônio histórico, né? Porque todos nós temos a nossa história. Grupos sociais, classes sociais, bairros, né, na cidade, cada um tem uma visão do que é o patrimônio, do que é a história da cidade. Né? Entretanto, o Estado chega e diz, olha, isso aqui é patrimônio histórico, né? O castelo de fulano, a casa de cicrano, né? Mas a casa do outro fulano não é, né? Ou aquela outra não é. Então, vamos começar por aí, né? Vamos problematizar essa questão do patrimônio histórico e o que é essa pichação, né, desse patrimônio histórico da cidade. É curioso que esse tombamento, né, quando vem uma classificação de que esse lugar ele tem uma importância histórica e cultural, eu entendo que não se leva em conta o uso cotidiano atual daquele equipamento, né? A gente vê muito mais a cidade preocupada em manter, por exemplo, o viaduto de Santa Teresa tal qual ele era nos anos 40. E aí ele não pode comportar nenhuma marca, ele não pode comportar risco, ele tem que ter aquela mesma imagem e propor aquela mesma paisagem que ele propunha há tantos anos. É uma história congelada. É uma história congelar congelada. a cidade. Exatamente. Que interessante isso. O Agamben fala disso, né? De como existem atos que profanam o patrimônio, devolvendo ele ao uso humano. Isso, né? e ao livre uso. Fabuloso. Essa desse texto da né? Agamben. A pichação ela faz isso de alguma forma, né? E de uma forma tão radicalmente livre que incomoda demais, porque o patrimônio, quando ele está colocado, ele passa a ser
regulamentado, ele passa a ser controlado, vigiado, inclusive afastado do uso. Sacralizado. Gente, você citar o Agamben é Exatamente. muito. Tem um texto dele, publicado pela Boitempo, gente, é um livro que chama Profanações, Exatamente, né? exatamente. Onde ele fala isso, quer dizer, é você devolver ao livre uso das pessoas as coisas que foram retiradas do livre uso. Então você teria uma cidade intocável, né? A cidade não é mais das pessoas. Exatamente. A cidade vira um museu, Exato. né? Uma cidade museificada. É. Gente, essa perspectiva é muito interessante. E a gente tem, por exemplo, em Belo Horizonte, o exemplo muito interessante da Serraria Souza Pinto, né? Sim, sim. Que é patrimônio histórico, que é ocupado geralmente por eventos que não são públicos, que não são abertos ao público e que constantemente ela é pichada, né? Sim. Por quê? Porque o uso das pessoas, né? Assim, o uso, ele não é... O fato dela ser tombada não impede, no final das contas, na realidade, que ela seja usada, porque as pessoas se aproximam e se apropriam dela. E isso não está pautado pelo tombamento, né? Cada um se aproxima dela da sua forma. Sim, né? sim. É. Gente, que legal isso. Pois é, olha, e a gente tem, né, uma outra questão, né, que é a questão que é colocada, que muitas vezes as pessoas se preocupam, é aquela coisa de não gostar do que não entende, né, e colocar essas manifestações, principalmente a pichação, como sendo uma poluição visual. Né? Outro dia, num programa nosso, nós gravamos aqui na Contraponto, com a vereadora mais votada da cidade, né, da história de Belo Horizonte, né, a nossa vereadora, a Áurea Carolina, a gente estava falando da pichação e comparamos, né, falando a questão de poluição visual, por exemplo, oferecida pelo excesso de propagandas. Né? Na França tem até uma instituição de defesa dos cidadãos contra essa poluição, essa agressão. Né? Você sai, você entra no metrô, entra no ônibus, propaganda em todo lugar, luz, neon, parará, parará. Né? E uma pessoa que assiste o nosso programa, né, um telespectador nosso, ele ficou muito indignado. E depois até eu argumentei alguma coisa, algumas pessoas argumentaram com ele, que não era uma crítica ao trabalho de marketing, né, não é uma crítica a nenhuma profissão, né, mas uma crítica ao uso desse trabalho, né, de forma excessiva, que abafa, que oprime as pessoas. Né? E aí, pois é, como é que fica essa... Olha, nós podemos ter essa poluição visual, né? Esse excesso de informação, né? Que vem sem a nossa autorização por meio do marketing, mas, por outro lado, né, o picho é condenado da forma violenta como ele é condenado. Né? Eu comentei do Agamben e voltou ele na minha mente de novo, que ele chega a falar quando ele está trabalhando essa questão da profanação, ele fala da profanação do uso da linguagem publicitária. Né? E é muito interessante observar isso, porque... Talvez a gente devesse se perguntar por que é tão fácil lidar, né, com esse anúncio que visa vender um produto, que talvez vise até que eu queira esse produto, né, e causa tanto rechaço quando essa escrita que está colocada na cidade, ela não é para vender um produto, ela é para colocar uma pessoa num determinado lugar. Ela é para dizer que alguém que está lá na periferia chegou ali e resolveu marcar ali aquele espaço, né? Isso é muito interessante, quer dizer, se a gente fizer a nossa marca e quiser fazer sucesso com ela, ou quiser fazer ela estar né, nos olhos das pessoas na cidade, a gente não pode. Não pode. Mas a gente pode acatar os produtos que estão dizendo para a gente que são fundamentais para a nossa vida. E né? as marcas que estão o tempo todo nos oprimindo. Né? Exatamente. Coca-Cola, Nike, marca. Gente, tem no YouTube a gente encontra até esse vídeo, né? Eles passam as marcas, tinha até um joguinho na internet que era assim, você passa as marcas para você identificar qual que é o significado daquela marca, qual o nome daquela marca. Né? Então faz assim, Nike, assim. Essas marcas entopem a cidade, né? E nos oprimem, o tempo todo falando compre. Uma vez um jovem pichador me disse assim, que ele também ele ficava se perguntando o que seria dele sem a pichação, e aí logo ele responde assim, talvez eu fosse mais um menor fascinado por uma marca de roupa, né? Mas como eu construí a minha própria marca, então eu faço a minha marca na minha blusa, eu não preciso comprar uma blusa de etiqueta, que geralmente é muito mais difícil de comprar, né? Então, eu acho isso interessante, assim. Nossa, muito interessante. A gente não autoriza a marca pessoal. Né? A não ser que a pessoa
transforme a marca pessoal num produto, né? Que aí, e da mesma forma que as pessoas dizem assim, eu não entendo isso que está pichado, me parece que a pichação, ela ataca, sim, essa lógica da propriedade, mas ela também ataca a lógica do lucro, né? De fazer alguma coisa que me faça lucrar. Então, a gente poderia pensar assim, o anúncio da Coca-Cola, ele pode ser excessivo, mas ele gera lucro, então eu entendo por que ele está me oprimindo. Como o pichador está fazendo e aquilo ali não leva a nada, porque o pichador não lucra com o piche dele, então eu entendo que também a pichação causa um curto-circuito na vida urbana por conta disso. Porque ela segue um outro viés que não é o viés de vender, lucrar em cima, entendeu? Sim. Gente, muito interessante, Ludmila. E aí, pois é, olha, a gente tem casos, né, de repressão, né, aqui em Belo Horizonte, né, graves, de pessoas que estão, né, cumprindo penas, né, com tornozeleira e etc. Né? O que você acha dessas polícias? Você acha que o caso, por exemplo, a gente estava comentando no intervalo, né, o caso das políticas de repressão em Recife, em Belo Horizonte, sim, como é que tem sido isso? Né? Você acha que isso é a solução? Eu entendo assim, que a abordagem, né, dessa cultura de rua, dessa cultura popular brasileira, ela se dá de uma forma equivocada, às vezes, desde o início. Né? Assim, nós somos um país que a gente faz campanha de denúncia anônima. Né? E as pessoas, quando elas denunciam, por exemplo, que um piche está sendo feito no seu prédio, elas não sabem que pode acontecer alguma coisa que às vezes é abusiva, que às vezes é violenta também. Por parte de diversos agentes isso pode acontecer. Né? E assim, sempre me chamou muita atenção, em todos da cultura de rua, a sua postura de se responsabilizar por aquilo que faz. Né? Então, assim, nesse tempo todo de convivência, de pesquisa, a gente nunca viu um pichador que dissesse assim, não quero arcar com nada, não vou arcar com punição nenhuma. Mas foram muito poucas vezes que eu vi acontecer o que está previsto na lei, que são penas alternativas, né, que não chegam a levar à detenção. Né? Então, eu entendo assim, que tem um peso moral muito grande, né? Pelo fato de ser feio, pelo fato de ser feito por gente que é da periferia, ou que é da favela, ou que é jovem, ou que é negro. São diversos fatores que fazem a gente depreciar essa manifestação. Essa manifestação, né? Então, eu entendo que eu pude acompanhar algumas situações, por exemplo, com a tornozeleira, né, que eu não entendi, assim, como que o Estado permite que alguém esteja na sociedade, mas lhe tira o direito de trabalho, né? Quantos jovens eu vi assim, que estavam levando uma vida normal, talvez que nunca tiveram, porque estavam com filho recém-nascido, casamentos recém-estabelecidos, aí vem uma tornozeleira e a pessoa fica lançada a uma situação de extrema dificuldade, destrói, né? A vida da destrói pessoa, a vida familiar, a vida no bairro, a vida social, tudo fica muito esfacelado, né? E assim, ao mesmo tempo, por que essa vontade tão grande de levar essas pessoas para a cadeia, né? Se às vezes, se a gente pensar assim, que a biblioteca pública não teve nenhum impedimento para as pessoas entrarem, usarem seus livros, a Igreja da Pampulha não teve nenhum muro que caiu, a porta não deixou de existir, as pessoas não deixaram de entrar e sair dali, né, de assistir missas, etc. Nada disso aconteceu. Qual que é o dano realmente da pichação, né? Assim, se não é isso que escapa exatamente ao que a gente entende, né? Por que tanta raiva? Por que tanta raiva? Gente, Ludmila, muito interessante. Nossa, vamos ter que continuar essa conversa, né? Porque tem muita mais coisa para a gente entender, né? E a gente entendendo, a gente pode conseguir... E você vê como que a gente está lidando com isso de uma forma rasa, empobrecendo aí isso apenas como um crime e levando essas pessoas que são responsáveis, que são politizadas, que muitas vezes são referências para outros jovens, para outras culturas de rua, essas pessoas estarem detidas e sofrendo, assim... Não, é absurdo. Né? Não, e o uso incorreto, né, do próprio direito, onde você coloca, é o que você falou, tem um tipo penal da pichação. Exatamente. Aplica-se esse tipo, mas aí não, aí você começa a inventar um monte de conexão. Formação de quadrilha, né, e outras coisas que não tem nada a ver. Né, quadrilha criminosa, é um delírio. Não é né? o primeiro processo em que, às vezes, a pichação nem aparece. Muitas vezes o pichador ele é detido e no processo dele não tem pichação. Tem outros crimes que, na verdade, são
uma artificiosidade muito mais do que uma lida com essa questão. Qual é né? esse incômodo, né? Essa coisa está escondida e recalcada aí que causa tanta. O que esse tanta crime de raiva. baixo teor ofensivo, o que ele consegue atacar, né? Assim, ele mexer, não tem um baixo teor ofensivo de fato, né? É uma ofensa moral, né? É interessantíssimo. É. Olha, muito obrigado por essa conversa riquíssima. Obrigada né? a você pela E oportunidade. espero que a gente tenha contribuído para a reflexão sobre a nossa cidade e até o nosso próximo programa.